pequeninos, né? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir ao nosso irmão Corrale que nos dirija a Deus nessa oração, e lembrar também da nossa irmã Laura, que está internada. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã Laura e toda a sua família também. Vamos orar, irmãos. Amém. Amém. Sim, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Duas multidões. Uma multidão seguia Jesus, uma outra multidão acompanhando um enterro, um funeral. A multidão que acompanhava Jesus ouvia os seus ensinamentos, presenciava milagres extraordinários, uma alegria espiritual invadindo aqueles corações. A outra multidão, acompanhando aquele funeral, o silêncio, o choro, a tristeza, diferenças enormes, duas multidões. De repente, essas duas multidões cruzam o mesmo caminho. A vida e a morte cruzam a mesma estrada, o mesmo caminho.
Diz a palavra do Senhor que uma daquelas multidões, ela acompanhava o enterro de um filho único, de uma viúva. Já não bastasse aquela mulher ter perdido seu marido, agora perdia o seu filho, e ao que tudo indica, ela não era uma viúva idosa, porque o seu filho era ainda jovem. E ela morava com ele e ele com ela. Não bastasse também o fato dela ser viúva, mas ela tinha um filho. E aquele filho era a sua alegria, era a sua esperança. Porque a situação social de uma viúva, desde o Velho Testamento, sempre foi uma situação dificílima. E pior, as pessoas acreditavam que o fato de uma mulher se tornar viúva, e ainda mais, no caso dela, de perder também o seu único filho, era que Deus havia pesado a mão sobre ela. E ela estava vivendo aquela situação terrível, porque Deus havia se voltado contra ela. Agora eu pergunto, meus amados irmãos, quem é que levou aquela mulher a vivenciar aquela condição em que ela se encontrava? Não há dúvida alguma que todo o problema que envolveu aquela mulher foi o pecado. Pecado dela? Será que ela havia cometido algum pecado para estar naquela situação? Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero afirmar nesta noite, meus irmãos, é que o pecado é a causa por detrás de toda a infelicidade que existe nesse mundo. O pecado é a causa da infelicidade que existe no mundo. O pecado foi a causa da morte do seu marido. O pecado foi a morte do seu filho. E era o pecado que colocava aquela mulher numa condição social miserável, em que as pessoas a taxavam de amaldiçoada, desprezada por Deus e jogada à margem da sociedade. Mas eu quero dizer para os irmãos que toda essa maneira das pessoas verem as coisas não era a maneira de Deus. Isso era coisa da mente humana pecadora, pecaminosa e afastada de Deus. Porque na Bíblia Sagrada nós vemos como Deus trata a questão da viúva. Deus chama sempre a atenção do seu povo para que nunca se esqueça das viúvas e dos órfãos. Então quer dizer que aquela visão que as pessoas tinham dela como viúva era uma visão totalmente distorcida, fora da realidade bíblica. Porque Deus, Ele tem um cuidado tão grande com órfãos e viúvas, que Ele chama sempre a atenção do seu povo, para que o seu povo também o tenha. A coisa mais triste é quando você vai a um asilo, e você vê um velhinho lá, né? O Targa sabe muito bem dessa realidade, quanto tempo ali à frente, né, de um asilo. E você vai lá, e você chega ali, e um idoso, sozinho, esperando a visita de alguém da família, o fato já da família levá-lo para lá, é uma série de fatores, a gente sabe, aqui não dá para a gente simplesmente agora julgar todas as questões, mas às vezes o problema não é só levar lá, é quando abandona lá, abandona. E Deus, Ele vai mostrar na sua palavra que Ele não abandona. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus pelos trovões e pela chuva, né? Que venham para a glória do Senhor. Mas o fato é que Deus, Ele não abandona.
Nunca Ele abandona. Não abandona o órfão, não abandona a viúva. Aliás, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do pecado. Então, queridos irmãos, o problema dessa mulher, toda a infelicidade que ela vivia e toda a infelicidade que há no mundo tem sua raiz no pecado. Porque o pecado, ele pode se manifestar das mais diversas maneiras, mas o objetivo do pecado é um só: é tornar a vida mais infeliz, é tornar o ser humano mais infeliz. Não pense alguém que vivendo no pecado, o pecado ele é terrível, porque quando você está cometendo um pecado, o pecado ele se apresenta assim, sempre belo e prazeroso antes e durante. Ele nunca fala o que vem depois. Ele nunca mostra o que vem depois. Esse é o problema do pecado, é propaganda enganosa. E com o passar dos anos, as consequências elas vêm. Então toda a condição que essa mulher vivia, ela vivia por causa daquilo que o pecado causou. O pecado, ele não só separa as pessoas umas das outras. O pecado nos separa de Deus. O pecado, ele escraviza, o pecado exclui, o pecado violenta, o pecado engana, o pecado, ele destrói. Uma pessoa morre e nós perguntamos assim: qual foi a causa? Daí espera-se um laudo médico sobre a causa da morte da pessoa. E diz lá, insuficiência respiratória, problema cardíaco. Nunca se coloca num laudo assim, pecado. Mas a Bíblia diz que a morte é salário do pecado, é consequência do pecado. Eu vi um programa de entrevista nesta semana, pela manhãzinha assim, onde a pessoa entrevistava um especialista em segurança. Inclusive, esse especialista em segurança, ele foi segurança de um dos governadores do estado de São Paulo. E a pessoa ali, a entrevistadora, fazia perguntas para ele em referência a toda a violência que o nosso estado tem vivido, mortes horríveis, mortes por nada, absurdas, crimes hediondos, a violência toda de manifestações que nós temos visto também, uma violência às vezes desproporcional. Aliás, a violência é sempre desproporcional, por isso que ela é chamada de violência, né? Mas tudo isso que está acontecendo aí, e ela perguntava por quê? Daí ele ia dando as respostas como especialista em segurança e tal, e daí ela falou assim: mas agora, mesmo que a pessoa entregue o dinheiro, entregue o celular, entregue as coisas e não reaja, ainda assim estão matando também, porque toda a orientação, né, ainda os problemas nossos aí, se os diáconos andarem um pouquinho aqui, queridos, não se preocupe, é que está entrando um pouco de água ali, porque não está totalmente fechado ali embaixo, tá bom? Então se eles andarem aí, pode continuar prestando atenção aqui no pastor, tá bom? Deixa eles fazerem o trabalho deles tranquilamente ali. Então, queridos, ele não sabia o que responder a ela. Chegou um momento que ele não soube mais o que responder, porque toda a sua especialidade em segurança e tudo mais, acabou o discurso, ele não sabia o que falar. E o problema é esse. O problema é que o ser humano, ele jamais admite que o problema é o pecado. O problema é o pecado. Sabe por quê? Porque se você admitir que existe uma realidade chamada pecado, e que está por detrás de toda a infelicidade humana,
que está por detrás de toda a violência, de toda a desgraça que existe nesse universo, você tem que admitir que a Bíblia tem razão e que a Bíblia é verdadeira. Então você tem que encontrar uma série de outras razões que nem sempre explicam toda a realidade que está por detrás da violência que nós vivemos nos nossos dias. Agora, o que é pecado? O que é pecado? Pecado, irmãos, a palavra ela tem sua raiz no significado seguinte, que pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Lembra disso? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque todos nós, como seres humanos, nós fomos criados para um alvo. Esse alvo é agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Quando nós não fazemos isso, nós erramos o alvo para o qual nós fomos criados. E isso é pecado. E aí é que está o problema, porque muitas coisas que aparentemente não são pecado, podem ser pecado também. Porque tudo que nós fazemos em nossa vida que não visa a glória de Deus é pecado. Tudo que nós fazemos que não vise a glória de Deus é pecado. Qualquer coisa que eu faça, comer, beber, me divertir, sem considerar a glória de Deus, é pecado. Então, às vezes a gente acha assim, que pecado é não fazer determinadas coisas. Pecado é não matar, pecado é não roubar, pecado é não fazer isso ou aquilo. Mas é mais do que isso. Pecado é se omitir. Quando você pode fazer o bem e você não faz, a Bíblia diz que nisso você está pecando. Você tinha a oportunidade de ajudar e você não ajudou. Você está pecando. O pecado ele pode ser no pensamento, o pecado pode ser na palavra, no divertimento, no entretenimento que toma toda o nosso tempo livre. Você sabia que você peca através do entretenimento? A pessoa que assiste o dia inteiro televisão, ela está pecando, porque ela está deixando de viver uma vida útil, se entregando à futilidade. Videogame, tempo inteiro lá no videogame, sem fazer nada, sem ajudar o próximo, sem fazer nada, não está desenvolvendo amor. Ah, mas pastor, eu pergunto, quem está jogando videogame o dia inteiro, assistindo televisão o dia inteiro, pode dizer, estou fazendo isso para a glória de Deus? Queridos, e aí vai. Há tantas coisas que são pecado e que a gente acha que nem passa pela nossa cabeça que aquelas coisas possam ser pecado. Mas desde que eu não mate, não roube, não faça determinadas coisas, está tudo certo. Mas não, queridos, o pecado ele tem essa sutileza de ir tomando todo o nosso tempo que nós poderíamos dedicar a Deus, tempo que nós poderíamos dedicar ao próximo, tempo em que nós poderíamos olhar para a pessoa que está ao nosso lado e vê-la com alguma necessidade e nós nos dispormos deixando o nosso prazer de lado para poder ser útil para o outro. Quanto tempo? Quanto tempo? Então, o pecado faz com que a pessoa viva a sua vida não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista do homem e do homem pecador. Então você começa a julgar as coisas não segundo o padrão de Deus, mas você começa a julgar as coisas a partir de um padrão humano. Mas alguém vai dizer, mas crentes incrédulos morrem, pastor. Crentes incrédulos morrem. E a morte não é o salário do pecado? É verdade. E a causa da morte de um crente é a mesma causa da morte de um incrédulo, é o pecado. Mas sabe onde está a diferença? A diferença está no destino eterno. A diferença é para onde vão depois da morte.
A questão não é que todos vão morrer, mas a questão é para onde irão depois? Para onde irão depois? O que determina o destino eterno das pessoas? O que determina? Jesus então ele se aproxima daquela mulher. A Bíblia diz que ele se compadece da mulher. E ele dirige a palavra àquela mulher. Ele diz à mulher: não chores. O destino daquele jovem era o cemitério e a morte eterna. E da mãe do menino era a infelicidade até que chegasse também o momento dela. Mas Jesus foi ao encontro da mulher e foi ao encontro do rapaz e dirigiu a palavra aos dois. A mulher ele disse: não chores. Ao rapaz ele disse: levanta. A cada um ele levou a palavra segundo era a necessidade daquele momento para a vida de cada um. O que chama a atenção aqui, queridos irmãos, é que nem a mulher fez um pedido a Jesus e nem o rapaz. A mulher não levantou a mão e disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ela não pediu nada. Você vê em algum momento do texto a mulher se dirigindo a Jesus? Ela não pede nada. O rapaz também não pediu nada, ele estava morto. Ele não pediu para Jesus: Senhor Jesus, estou morto, me ajuda aqui. Não pediu nenhum dos dois. Mas Jesus reconhecia a necessidade dos dois. Jesus reconhecia a necessidade dos dois. Eu pergunto para você, se você soubesse, que está prestes a morrer, o que é que você faria? Se você soubesse que está prestes a morrer, o que é que você faria? O que é que você faria? Mas sabe qual é o problema? É uma triste notícia. Todos aqui estão prestes a morrer. Todos aqui estão prestes a morrer. Será que há alguém aqui nesta noite que se atreve a dizer: eu vou morrer só daqui 25 anos, 30 anos, 40 anos? Eu creio que já falei isso aqui um dia, mas faça uma experiência. É uma experiência meio louca, mas faça. Vá até o cemitério, olhe para cada lápide que existe ali, faça as contas da data de nascimento e da data da morte de cada pessoa. Você vai ter uma surpresa. Aqueles mais de 200 jovens que estavam naquela boate, que até hoje ainda há jovens, se eu não me engano, 2 moças, se eu não me engano, ainda internadas por causa daquela situação, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles pensavam na possibilidade que aquela seria a última noite da vida deles. Nenhum pensava nisso. Ninguém foi lá assim. Ninguém foi lá. Mas, queridos irmãos, todos nós estamos prestes a partir desse mundo. E o pior é que ninguém pode fazer nada para impedir isso. Ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer nada. Jesus veio até aquela mãe, ele saiu da multidão, e ele se dirige àquela mãe, sem que a mãe peça nada, se dirige ao rapaz, sem que o rapaz peça nada. E Jesus se dirige a eles por meio da sua palavra. Ele usa da palavra com a mãe, usa da palavra com o jovem. Ele não faz mágica. É a palavra. Simplesmente a palavra. É através da palavra que Jesus oferece uma oportunidade para aquela mãe
e para aquele rapaz, através da palavra. Agora, meus irmãos, Jesus está oferecendo uma oportunidade. Mas o que ela fará da oportunidade que Jesus estava dando a ela? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu fiz uma pergunta: o que é que determina o destino eterno das pessoas? Eu não respondi ainda a pergunta. Mas o que é que determina o destino eterno das pessoas? Eu respondo agora. O que determina o estado eterno, o destino eterno das pessoas é a atitude que nós tomamos em relação à palavra de Jesus. A atitude que nós tomamos em relação à palavra que nós recebemos da pessoa de Cristo. Olha só esses textos, por favor. Evangelho de João, todos no Evangelho de João. João capítulo 5. João capítulo 5, os versículos 24 e 25. João 5, 24 e 25. Olha o que ele diz aí, Senhor Jesus. João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas olhe um outro texto, por favor. João capítulo 10, versículos 27 e 28. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você observa que a vida, o destino eterno, tem a ver com a atitude que nós tomamos em relação à palavra de Cristo e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação, não existe possibilidade de salvação sem que a pessoa ouça a palavra de Deus. A fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Não existe outra possibilidade da pessoa ser salva. Nós podemos aqui armar uma situação emocional, induzir pessoas a um estado mental em que as pessoas elas entrem num estado mental em que a emoção ela não tenha mais controle sobre o seu estado emocional, e ela confundir aquele estado emocional com conversão, com mudança de vida, com receber a Jesus em seu coração. Daí a pessoa sai daqui num certo êxtase. Aquilo pode durar um período na sua vida, não só um dia, uma semana, pode durar às vezes até anos. E daqui a alguns anos você encontrar aquela mesma pessoa totalmente longe da igreja e do Senhor Jesus Cristo. Dizem que a igreja dos desviados é maior que a igreja daqueles que estão nas igrejas. De tanta gente que existe desviada. Você conhece pessoas assim? Com toda certeza, cada um de nós conhece gente que já foi da igreja um dia, que já teve compromisso, que tinha compromisso, que hoje está totalmente longe. Totalmente longe. Por quê? Porque ouviu a voz do pastor, ouviu a voz do professor da escola dominical, mas não ouviu a voz de Cristo. Quem tira da morte é Cristo, através da sua palavra. Aí você prega a palavra, você mostra a verdade,
e a pessoa diz assim para você: não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso daí. Não tem nada a ver. Que é a expressão, né, talvez uma das expressões mais usadas na última década. Né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cada um tem a sua verdade. Isso daí é para você, para mim não serve. Eu não acho que seja assim. Queridos, rejeitar a palavra é rejeitar a Cristo, é rejeitar a vida. Rejeitar a palavra é rejeitar a Cristo, é rejeitar a vida. Você observa que todos gostam de João 3,16, não gostam? Eu também gosto. Se eu perguntar aqui, nós vamos falar de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A gente vai expressar isso. Mas eu quero apresentar para vocês João 3,19. Tá? João 3,19. Quero apresentar esse texto da palavra aos amados irmãos. João 3,19. Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Amaram mais as trevas do que ao Senhor Jesus. O que é trevas? O que é trevas, irmãos? O que será que é trevas? Oi? Sim, trevas, escuridão, falta de luz, né? Mas o que a Bíblia quer dizer com trevas? Pecado, o que mais? O que a Bíblia diz que nós não devemos amar? O mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não ameis o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Eu cheguei para pastorear uma determinada igreja. Eu não conhecia o pessoal, mas chegaram concomitantemente comigo, chegou um grupo de jovens. Chegou um grupo de jovens vindo de uma igreja neopentecostal. Eles estavam convictos de que não dava para ficar lá, que tudo que se ensinava lá era mentira e fora da palavra de Deus. Foram eles que me disseram isso. Vieram em torno de 14 jovens num grupo grande de lá, que eles tinham uma célula de jovens. Eles começaram a estudar a Bíblia e começaram a comparar tudo que se ensinava do púlpito da igreja com a Bíblia, e eles mesmos chegaram à conclusão: não dá, isso daqui está tudo errado. E um deles tinha sido tão lesado pela igreja, tão lesado financeiramente pela igreja, que ele falou: eu não quero nunca mais saber desse negócio. E eles vieram para a igreja. Eles começaram a procurar uma igreja séria. Essa era a palavra deles: vamos para uma igreja séria, onde estuda a palavra de Deus. Eles foram primeiro para uma denominação e depois chegaram lá. Nós chegamos quase no mesmo tempo. Eles chegaram um pouquinho antes de mim. E um dia eu conversava com eles, e eles me disseram assim: pastor, o que acontece com os jovens da nossa igreja? Gente, eles ouvem a palavra que a gente está ouvindo. Tem uma maravilha, a oportunidade para servir ao Senhor. E a gente fala: vamos fazer tal trabalho.
eles não comparecem. Eles começaram a fazer trabalhos à tarde de domingo, os jovens, num asilo. Todos os domingos à tarde, assim, um domingo eles iam no asilo, o outro domingo no hospital. Eles, não foi a gente que determinou. Eles falaram, nós vamos fazer isso. E toda semana eles se reuniam, uma vez na semana, grupo para estudar a Bíblia juntos. Não foi o pastor que inventou, não, eles. Nós vamos estudar a Bíblia juntos. Eles iam lá buscar material, material de estudo. E eles perguntaram, pastor, o que está acontecendo? A gente chama, o pessoal não participa. O pessoal não se envolve. Eu achei interessante essa questão, porque eles saíram de um determinado lugar e foram, aqui tem a doutrina verdadeira, tem a palavra de Deus sendo pregada. Então, nós vamos encontrar vida. Mas eles não estavam encontrando. Não estavam encontrando. Os jovens lá não queriam estudar a Bíblia, não queriam orar. Eles começaram a fazer vigília toda sexta-feira. Como tinham muitos universitários entre eles, eles se reuniam depois das 10h30 da noite. Depois das 10h30. Ficavam até mais ou menos 2h30, 3 horas da manhã, toda sexta-feira. Todos eles trabalhavam no sábado. Todos trabalhavam. Eram jovens já mais maduros, de 24, 25 anos, alguns mais jovens, até de 18 anos. Mas todos eles buscando a Deus, buscando o Senhor. Queridos irmãos, o morto, ele não sabe que está morto. Você sabia disso? Vai lá e pergunta no caixão, você sabe que você está morto? E põe o microfone para ele falar. Ele não vai falar nada, ele não sabe. Porque o morto não sabe que está morto e ele não sabe de nada. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós, em lugar de vivermos para Deus, vivamos para nós mesmos. Escravos dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, escravos do mundo, escravos dos prazeres. O pecado, ele suga o melhor da vida que a gente poderia oferecer ao Senhor. Ele suga a nossa vitalidade. O melhor que nós poderíamos dedicar a Deus, Ele suga. Ele suga. E faz com que a pessoa se identifique com o mundo e não com Deus. Agora você lembra o que diz lá Tiago, capítulo 4, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Por quê, queridos? Porque o mundo é um grande cemitério. O mundo é um grande cemitério. As pessoas, elas se exaltam, elas fazem toda aquela coisa, e corpo, e muita festa, e muita badalação, tudo isso. Mas, meus queridos, é um grande cemitério. É um grande cemitério que engole a vida das pessoas, escraviza as pessoas. Um dia um pastor, eu contava essa semana aos presbíteros na nossa reunião de oração na quarta-feira. Um dia um pastor foi lá em São Carlos, logo no meu segundo ano de ministério, acredito eu, pastor reverendo Wilson de Souza Lopes, já está na glória, foi pastor muitos anos em Ribeirão Preto, na primeira igreja presbiteriana de Ribeirão Preto. E o pastor Wilson também foi secretário executivo do Supremo Concílio por muitos anos. E o reverendo Wilson foi lá falar aos jovens da nossa igreja. Nós convidamos, ele foi lá falar para os jovens da nossa igreja. E daí ele contou a seguinte história sobre uma moça da igreja dele. Ele contou que aquela moça, ele ficou sabendo que a moça, ela frequentava boate. Frequentava boate. Chegava final de semana, ela estava lá na boate. E daí, aquilo chegou ao conhecimento dele. Ele foi dar um estudo que os jovens pediram e ele tocou no assunto sobre a questão de alguns lugares que não são lugares para que um crente esteja ali. E mostrando o porquê, levando a igreja a entender, os jovens a entenderem. Quando terminou o estudo, ela pediu a palavra, ela falou, não concordo com o senhor. Ele falou, tudo bem. Ele falou, eu posso só te fazer uma pergunta? Ela falou, pode.
Eu quero te fazer uma pergunta, minha querida. Quantos jovens da boate você já trouxe para a igreja? Ela falou: nenhum. Vou te fazer a pergunta diferente. Quantos jovens da igreja você já levou para a boate? Ela baixou a cabeça. Porque através dela, outros jovens, daí eles não tinham vitalidade para servir ao Senhor, não tinham vontade no domingo de manhã de ir à escola dominical, porque iam dormir muito tarde, não tinha força para se levantar. Mas eles estavam se divertindo, eles são jovens. São as justificativas que nós sempre arrumamos, meus irmãos. Mas Jesus diz àquele jovem: jovem, levanta. 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 Queridos irmãos, Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Ele veio para mudar a vida das pessoas. Ele devolve aquele filho à sua mãe. Nada mais podia ser feito, só Jesus poderia fazer o que fez. Essa é a questão, pai, mãe, irmãos. Pode haver um momento em que você vai chorar pela vida do seu filho. E ninguém vai poder fazer absolutamente nada por ele, porque você apoiou atitudes erradas do seu filho, simplesmente para não contrariá-lo, sem perguntar: Senhor, é a tua vontade? E talvez você não tenha agradado a Deus por isso, mas vai chegar um momento, e pode chegar esse momento, como muitas vezes eu tenho visto, de pais que você pergunta assim: e o seu filho como está? Não aqui, em outros lugares. E o seu filho como está? Ah, ele está bem, graças a Deus, ele está numa profissão excelente. Está ganhando muito bem, passou num concurso. E olha, ele é muito bom. Ele ajuda as pessoas falando, desculpa, não sei se é algum espírita aqui, nada, mas falando um discurso de espírita. Ele ajuda as pessoas, ele faz isso. E daí você pergunta: e como que está a vida dele com Deus? Não, ele não vai à igreja. Ele fala que ele tem temor de Deus no coração. Fala que ele tem temor de Deus no coração. Mas para onde vai? Para onde ele vai depois? Meus amados irmãos, Jesus veio para trazer vida, Ele veio para trazer consolo, Ele veio para trazer paz, Ele veio para trazer alegria, mas tudo isso vem do compromisso com Ele e com a sua palavra. Compromisso com Ele e com a sua palavra. Jesus, Ele restaura a vida, Jesus, Ele restaura o lar, Jesus, Ele traz temor no coração das pessoas. E sabe o que é o temor de Deus? O que consiste o temor do Senhor? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor consiste em afastar-se do mal. Afastar-se do mal. Mas o que é o mal? Alguém perguntaria. O que é o mal? O mal é aquilo que Deus chama de mal. Não é o que nós achamos que é mal. É aquilo que Deus chama de mal. Então nós somos chamados a viver para a glória de Deus, reencontrar o caminho. Duas multidões. De repente Jesus chega. Uma multidão indo para um lugar, outra multidão indo para outro lugar. Mas Jesus chegou. Aquela multidão que ia para o cemitério agora seguia Jesus. A mulher chorando de alegria, o filho ao seu lado, todos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso, meus amados irmãos? E a Bíblia Sagrada diz, olha aí, versículo 16, por favor, do nosso texto de Lucas 7. Todos ficaram possuídos, todos, aquela multidão, os discípulos, todos
ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Esse é o objetivo. O verdadeiro temor, queridos, leva a glorificar a Deus, a seguir ao Senhor. E eles diziam: grande profeta se levantou entre nós. Grande profeta. Eles se lembraram de Elias, quando Elias, ele ora por aquele menininho que tinha morrido, filho da viúva também, lá em 1 Reis 17. Eles se lembram daquilo. Eles se lembram das verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus enche o coração deles. E ele diz: Deus visitou o seu povo. Qual é a prova? Vidas foram transformadas. Vidas foram transformadas. Deus visitou o seu povo. Não é porque todo mundo ficou ali num frenesi. Oh meu Deus, agora vai. Eita, aquela coisa. Nada disso daí. Nada disso, irmãos. Deus visitou o seu povo, houve mudança. Gente que estava morta, viveu. Uma mãe triste foi consolada, foi transformada e passaram a seguir Jesus. É isso a vida cristã. E termina dizendo: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia. O nome de Cristo foi conhecido, não foi o nome de outra pessoa. O nome de Cristo não foi o nome da igreja. O nome de Cristo não foi o nome do pastor. O nome de Cristo. É isso que a verdadeira igreja, ela proclama. O nome de Cristo. E nós oramos a Deus, queridos: Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Você pode dizer isso comigo? Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Senhor, nos visita, Senhor. Feche os seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Senhor, nos visita, Senhor. Nos visita, ó Deus. Nos visita, Senhor. Senhor, olha para nós, como o Senhor olhou para aquela mulher. Senhor, sem ela te pedir, o Senhor a atendeu. Que o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Senhor amado, Senhor maravilhoso, nós não merecemos que o Senhor olhe para nós. Senhor, olha para nós, tocados pela Tua palavra e pela Tua misericórdia. Senhor, olha para nós. Pai, olha para os pais que estão aqui, que pedem pela vida dos seus filhos. Olha, Senhor, há filhos que estão perdidos, ó Deus. Há filhos até que vêm à igreja, mas eles não têm amor pela Tua palavra. Eles não se importam com Cristo. Eles se importam com jogos, se importam com a diversão, se importam com a televisão, se importam com o jogo, se importam com o computador, se importam com o videogame, se importam, Senhor, com as festas, com o social. Mas eles não conhecem a Jesus. Eles ainda estão mortos, Senhor, espiritualmente. Senhor, ajuda-nos, Pai, a não desistir de orar pelos nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia. Nós queremos ver os nossos filhos em pé, mas em pé diante de Cristo, não para o mundo. Não em pé para o mundo, Senhor, porque em pé para o mundo é morto para Deus. Nós queremos ver os nossos filhos em pé diante do Calvário, em pé, Senhor meu Deus, para Te servirem com alegria, com amor. Queremos ver famílias restauradas, como o Senhor restaurou a família, a esperança, a alegria no coração daquela mulher. Senhor, restaura hoje, Jesus, a esperança, a alegria, Senhor, no coração de homens e mulheres que estão aqui, Senhor. Ó Jesus, visita, Senhor, visita, estende as Tuas mãos e abençoe a Tua igreja, Pai. Nós precisamos tanto de Ti. Visita, Senhor. Visita, Senhor, que o Teu poder se manifeste entre nós. Que milagres do Senhor possam acontecer nas vidas, nas famílias, Jesus. Que o diabo, Senhor, seja derrotado. Que Cristo seja glorificado. Que o céu, Senhor, dessa terra, Senhor meu Deus, transforma a vida, Senhor. Visita, Jesus. Visita os casamentos, ó Deus querido, trazendo, Senhor, restauração aos casamentos, ó Deus. Há casamentos que estão morrendo, Senhor, morrendo por causa do pecado, porque só o pecado mata, Senhor, só o pecado destrói, só o pecado traz tristeza. Senhor,
Em nome de Jesus, restaura esses casamentos para a glória do Senhor. Restaura, Jesus. Restaura, Senhor, o relacionamento entre irmãos, Senhor, que porventura, Senhor, meu Deus, estejam com relacionamentos destruídos. Restaura, Senhor, meu Deus, porque aquele que odeia o seu irmão está na morte, não está na vida, diz a tua palavra. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, restaura relacionamentos para a glória e para a honra do seu nome santo. Visita, Senhor, visita, Jesus, tu és o nosso Deus. Nós confiamos em ti, nós esperamos em ti, Senhor, nós cremos em ti. Visita, Jesus, tu és maravilhoso. Fique em pé, meu irmão, fique em pé. Oh Senhor Jesus, visita, Senhor, visita a tua igreja, Senhor, agora. Visita o teu povo, Senhor. Visita com louvor, com alegria, mas também com quebrantamento, Senhor, com tristeza no pecado, Senhor, com convicção, ó Deus, daquilo que é a tua vontade, daquilo que agrada o Senhor. Ó Deus, coloca no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, amor pelo Senhor, amor pela igreja, amor pela santidade, Senhor. Amor, Senhor, meu Deus, por ti. Ó Jesus, faz isso conosco, Senhor. Faz, Senhor, com esta igreja amada do Senhor, esta igreja que o Senhor comprou com o sangue de Jesus, esta igreja que é tão amada pelo Senhor, que ela já passou por lutas, ela já passou por dificuldades, mas o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor não desistiu, o Senhor continua aqui, Senhor, trazendo a tua palavra e dizendo que está olhando para nós, que está cheio de compaixão, Senhor, querendo restaurar, querendo transformar, querendo, Senhor, meu Deus, fazer algo novo, profundo e maravilhoso, Senhor. Visita, Jesus. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda honra e louvor a ti, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Podem se assentar. Talita está aí, querida? Por favor, a Talita tem um aviso aos amados irmãos.